Coração, Adriano. Wagner entrando. Irmão Wilson está presente? Não, é só para perguntar um negócio. Me diga uma coisa. Quando a gente bota uma caixa de abelha em um determinado lugar, né? Eu digo isso que aqui em casa, no meu quintal, tem uma pitangueira. E o mato cresceu por causa da chuva, né? E quando chega de manhã cedo, aí ficam as abelhas nas flores da pitangueira. Mas aqui em frente à casa mesmo, né? Tipo um quintal-jardim. Mas o mato está grande, né? Me diga uma coisa. Se botar uma caixa de abelha ali, o que é que acontece? Elas se espantam com a proximidade das pessoas. Viu? Ouviu, irmão, que eu perguntei? Mas são abelhas sem ferrão, pastor? Ela tem ferrão, ainda não encostei nelas, não. É que tá nas flores, né? Porque eu estou na internet, estou vendo essas coisas sobre abelhas, né? Tem um cara aqui no Nordeste, eu não sei qual o local, ele cria toda espécie de abelha. Aqui no Brasil, nós não temos abelhas que tenha ferrão. As abelhas que têm ferrão, elas são de fora. As abelhas que tem aqui no Brasil são todas sem ferrão. As abelhas que têm ferrão, elas fizeram de fora para cá. Eu não sei porque dá para ver, né? Elas ficam lá, começou a renovar, a pitangueira começou a renovar agora, né? Já tem muito fruto já, mas ainda está saindo outras flores. O senhor faz um teste, pega uma água açucarada, bem açucarada, e coloca perto o senhor não vai botar perto não vai botar a caixa? Eu estou querendo saber se dá para fazer isso. Tá entendendo? Tem que ter a formação da colmeia, né, dentro, né? Tem um cara que explica tudo, como é que vai sair. E essa abelha, o problema todo é achar a rainha. Ela não fica sem a rainha. Entendi. Sem a rainha, ela não fica. E agora? Okay. Coisa que a gente tem que saber, né? Eu sabia de tudo isso. Adriana. Diga, Juliana. Aí tem aí. Boa noite, graça e paz, gente. Boa noite, pastor. Boa noite, Adriano. Como é que está tudo? Tudo em ordem? Graças a Deus. Graças a Deus. Ver agora, né? Depois disso aí, como é que vai ficar? Vão ficar as coisas. Meu irmão. Meu amigo. Rapaz, aqui, peraí. Dilza. Cadê? A Dilza. Rapaz. Tudo bem, né, irmã Dilza? Tudo bem, irmão.
Pastor Luiz, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vai começar agora? Estou esperando o pastor Nilton chegar. Que a reunião é do nosso distrito, mas eu gosto sempre de convidar ele, porque ele está mais afinado com os decretos, né? Quer dizer, melhor, ele tem um decreto e aí ele que elabora as notas, né? As notas oficiais. Então, já fica mais fácil, porque eu estou entendendo tudo, né? A questão toda. Mas eu prefiro que ele explique algumas coisas, porque fica bem mais, tá certo? É melhor, com certeza. Vamos aguardar então, né? Eu só estou esperando ele entrar. Ele não entrou ainda. Mas de qualquer todo distrito, Boa noite. Oi, boa noite. Todo distrito? É todo distrito. Certo. Agora, eu gosto de anotar os nomes porque é o seguinte, que tem uma turminha aí que não entra nem amarrado de corda, de lugares aí. Aí são os que chegam assim, vamos começar a reunir, vamos fazer um negócio, aí já viu como é que é, né? Então anota aí, Alexandre, da Antônio Vilela. Tá tudo certo. bom, né, Alexandre? Deus abençoe, irmão. O senhor também. Aí já tem uma base. Deixa eu só dar uma ligada aqui, pastor Nilton, que aí já vai começar. Ok, vou Para recompensar os que estão a tempo aí, né? Eu vou fechar só a câmera aqui, mas estou aqui. Tá bom. Não, os nomes aparecem, já tem aí. Só um minutinho aqui, viu? Esqueceu, não? Meus irmãos. E aí, Tom? Estamos todos ansiosos. Eita, Júnior, que internet ruim é essa aí sua aí, hein? Hein, fica só na lista, né? Bom, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, o pastor Nilton está entrando aí, e vamos, antes de mais nada, vamos fechar nossos olhos, vamos começar, vamos fazer uma oração, né? Calma, tem muitas outras coisas para fazer, mas vamos fazer uma oração, não precisa se aposentar, não, e iniciar a nossa reunião, ok? Vamos curvar nossa fronte, fechar nossos olhos, agradecer ao nosso Deus aí. Querido Pai e Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos desde já pelo dia. Tivemos muitas lutas, mas também bênçãos. E a maior de todas elas é podermos contar contigo, como nosso Deus, como nosso Salvador, Senhor, e tudo mais. Pedimos agora que venha estar conosco nessa nossa reunião, cada irmão aqui presente. Para ser cada um, pois nós te pedimos. Amém. Ok, irmãos. Eu só vou pedir agora para a turma aí desativar o som, tem? Pastor Nilton.
Pastor Newton, que seja bem-vindo, que Deus te abençoe, nós já oramos. Pastor Newton aí com um novo visual, né? Visual de, assim, pós-decreto governamental, vamos assim dizer, né? Ok. Boa noite, Bom, pastor gente. Cristian. Bom, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, de forma formal. Nós vamos iniciar essa reunião e a semelhança da última que nós tivemos, ela objetiva e a finalidade dela é dar alguns esclarecimentos sobre já a passagem da fase vermelha para laranja, autorizando assim o funcionamento dos nossos cultos com a capacidade de 30%. A gente falou no áudio o que corresponde a esses 30%, mas a gente vai repetir aqui. O importante é que não haja dúvida nenhuma, que possamos entender todas as coisas. Irmãos, apesar de algumas coisas estarem claras no decreto e na nota explicativa da missão, mas é importante falar, porque eu sei, como aquela situação. Eu me lembro que quando passou da fase, liberou o comércio funcionar em Maceió, a gente viu as notícias que foi muita gente na rua, certo? Comprando aquela coisa toda. O povo estava ansioso, está ansioso, mais de 3 meses dentro de casa. Então, a mesma coisa, mas de uma forma muito mais nobre, muito mais elevada, somos nós. Eu sei que está todo mundo naquela situação, né? Pelo menos a grande maioria, de ir para a igreja, de cultuar a Deus, de rever os irmãos, pelo menos de forma presencial. Mas nem por isso a gente vai ser, vamos assim, ser irresponsáveis, vamos usar essa palavra, e fazer a coisa de qualquer maneira. Então, é importante nós estarmos atentos para as recomendações, porque, como a própria Bíblia diz, nós devemos ter a simplicidade das pombas, mas a prudência da serpente. Então, nós devemos ser prudentes como cristãos, ok? Então, para isso aí, a gente convocou aí o distrito e, pastor Newton, sem mais delongas, com o senhor a palavra, ok? Boa noite, irmãos. Só um minutinho, pastor. Olha, gente, de alguma hora, eu peço que todos desativem o som. Qualquer coisa, eu vou estar desativando aí, mas, por favor, desative o som aí, tá ok? Vai lá, pastor. Muito bem. A gente emitiu uma nota, um protocolo de reabertura, com alguns itens que são importantes, mas vamos ao básico. Para o interior, hoje, 30% da capacidade da igreja está liberado para ir até a igreja respeitando as normas de distanciamento. Quais são as normas de distanciamento? Vamos supor, uma igreja de 100 pessoas pode ir 30 pessoas. 30 pessoas respeitando 1,5 metro de distância entre elas. Então, a ideia é que, se tiver banco, que meça 1,5 de distância e bote as marcas onde as pessoas podem sentar, se não for da mesma família. Se for da mesma família, pode ficar juntas. Se não for da mesma família, elas devem ficar distantes. E aí, no nosso protocolo de reabertura, tem aí o uso do álcool em gel, se possível, medir a temperatura dos irmãos, que não pode passar de 37,5 graus, que a salinha das crianças não deve funcionar ainda, porque as crianças elas são potencialmente grandes transmissores sem sintomas, então elas devem ficar com os pais. Não funciona a classe de criança por enquanto, porque elas devem ficar com os pais. Então, os 30% se relaciona com a quantidade de pessoas que cabem no local, mas sempre respeitando a distância. Tanto que em Maceió, por exemplo, já está em 50%, mas só que às vezes não dá na igreja 50%, porque não dá para colocar 1,5 metro de distância. Então, o que se respeita
é a regra de distanciamento entre as pessoas aí dentro de cada fase. Respeita-se, então, essa regra de distanciamento e, claro, bota um tapetinho para as pessoas molhar o pé ali, né? Um tapete antisséptico para limpar a igreja, fazer a limpeza da igreja de culto a culto, para que haja o cuidado de desinfetar a igreja mesmo com água sanitária. No nosso protocolo tem ali como fazer isso, né? Com água sanitária e com água. Então, a igreja funciona, mas tem que ter todos esses cuidados. Para quê, irmãos? Para que não aconteça de uma pessoa ser infectada e dizer que foi na igreja. Dizer, não é porque é na igreja adventista, até no culto, e eu fiquei doente porque fui lá. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para a gente não ser um propagador da doença, mas sim um propagador dos cuidados dos cuidados sanitários, né? Com os irmãos e com qualquer outra pessoa que se aproxime da igreja. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar que a gente responde daqui. Boa noite, pastor Newton. Aline, de Boca da Mata. Eu tenho uma dúvida. A gente sabe que deve utilizar máscaras, né, o tempo todo em relação ao culto, inclusive as crianças. Só que aí tem criança que não consegue ficar o tempo todo com máscaras. O senhor recomenda que essas crianças não vão à igreja? Ou... Elas devem ficar em casa. Pronto, elas devem ficar, não é isso? Lembra que a gente falou assim que as crianças elas são potencial transmissores porque elas não têm a maioria das crianças elas pegam e elas não têm nenhum sintoma, são assintomáticas. Então as crianças elas acabam sendo um potencial para transmissão para os adultos porque ela não tem. Então assim, alguns pais, a gente sabe disso, irmãos, alguns pais não têm um controle devido sobre os seus filhos. Controle devido como? Não consegue deixar que os filhos fiquem perto deles e não consegue que os filhos fiquem de máscara. Então, deve ser pedido que esse pessoal entenda que não, nesse momento não dá para ter o filho porque vai ser um risco para os outros. Ok, obrigada, pastor Newton. Nada. Mas alguém tem algum... Muito boa pergunta, viu, irmã? Perfeita a pergunta da senhora. Imagina, obrigada. Só ajudando aí, só lembrando, né? 30%, né, pastor? Não é assim do tamanho da igreja. Vou dar um exemplo aqui. Não chegou ainda a turma, mas a igreja do Junqueiro. A igreja do Junqueiro, eu quero crer que a capacidade dela é para 100 pessoas. Mas a quantidade de membros que tem no Junqueiro, 17. Pelo que a gente sabe ali, pelos que conhecem a igreja, vai dar tranquilamente. O próprio Johnny, ele não está aqui ainda, né? Ele disse, pastor, lá a gente não vai ter problema. Mesmo com distanciamento, e a gente vê no dia a dia, pregando na igreja, e às vezes o pessoal, aonde ele se posiciona, ali não vai ter dificuldade. Ali, então, vai ser o total da igreja reunida. Né, pastor? Não é 30%, mas 30% da capacidade, não é isso, pastor? É 30% da capacidade, não é 30% dos membros. É importante entender. Entenderam? Isso aí. 30% da capacidade. Uma igreja que tem capacidade para 100 pode ir 30. Se a igreja não tem 30% dos membros, não é 30% dos membros. 30% da capacidade que a igreja tem. Por quê? Porque o que o governo pensa, né, é de as pessoas não ficarem em cima uma da outra, né? Das pessoas ficarem próximas uma da outra. Então, é 30% da capacidade para que as pessoas fiquem distantes uma da outra. Outra coisa, pastor, explica aí a questão, por exemplo, se os irmãos estão lá na igreja, os irmãos estão preocupados com isso, a questão do álcool em gel, da máscara, aquela coisa toda. Mas, em todo lugar, é o mínimo, mas acontece isso. Pode acontecer. Alguém chega na igreja, se a gente vê na rua, quanto mais assim na igreja, a gente chega, aí o irmão chega na igreja,
Eu chego na igreja, aí eu chego sem máscara. Aí está lá o recepcionista, ou a recepcionista, o diácono, a diaconisa. Ela diz assim: irmão, coloca a máscara. Ah, não, eu não me dou bem com a máscara, eu não vou botar, não. Ah, mas irmão, você vai ter que colocar. Mas eu não vou colocar, não, e vou entrar. Como proceder desse jeito? O que é que o senhor aconselha, pastor, do procedimento dessa forma? Falando para todos aqui, de uma maneira geral. Irmãos, eu quero crer que isso não aconteça. Por quê? Porque uma coisa do cristão é se preocupar com o outro e não consigo mesmo. Então, eu custo a crer que um cristão vai chegar na igreja e vai dizer que quer entrar na igreja sem máscara. Porque ele não vai estar tendo problema para ele. A máscara serve para proteger as outras pessoas. Quando eu uso máscara, eu estou pensando no outro, não só em mim. Então, não pode assistir o culto sem máscara. Não pode assistir o culto sem máscara. É como se alguém fosse entrar na igreja sem roupa. Ah, não, eu quero entrar na igreja sem camisa. A gente não vai deixar alguém chegar na igreja e entrar sem camisa, sem roupa. Não vai dar. Não pode. A mesma coisa em canto nenhum. Hoje pode entrar sem máscara, porque não pode. É uma questão hoje de saúde pública, né? Da pessoa pensar no outro. Então, assim, até que eu recomendo, é que a igreja mesmo tem aquelas pacotinhos de máscara descartáveis. Se alguém chegar sem máscara, tem a máscara. Que a igreja tem um contador. Ô, irmãos, infelizmente já chegamos à contagem e não podemos mais receber ninguém. Ah, mas é porque eu cheguei agora e tal. Ô, irmão, infelizmente a gente não pode mais receber. Então, assim, nós vamos ter alguns, vamos dizer assim, alguns probleminhas, né? Algumas chatices, né? Um irmão que chegue lá e não caiba mais, um irmão que está sem máscara e não pode, entendeu? Então, assim, nós vamos ter alguns problemas. Alguém que os diáconos talvez vão ter mais problemas assim, de estar lá e o filho tirar a máscara, ele vai ter que ir lá pedir para colocar. Então, a gente está se adequando a um novo momento na história da humanidade. Então, eu tenho certeza que vão ter problemas e a gente vai ter que ir lidando com esses problemas. Claro, sem pensar. Por exemplo, já teve ocasião na igreja em que irmãos dissidentes tentaram invadir a igreja, foram lá para frente e a gente teve que chamar a polícia. Eu lembro que uma vez eu era pastor em Teresina e aconteceu isso. O irmão chegou lá da igreja dissidente que quis tomar a igreja. Era o mesmo movimento lá dissidente da igreja que quis tomar a igreja. Não teve jeito, teve que chamar a polícia para a polícia tirar o pessoal de dentro porque queriam tomar a igreja. Então, nós não queremos que chegue ao ponto de ter que chamar a polícia porque alguém quer entrar na igreja sem máscara. Por quê? Porque se a polícia chegar e ver ao culto dentro da igreja lá, menino correndo para um lado e para o outro sem máscara, gente sem máscara, vai estar colocando em risco o alvará de funcionamento da igreja. E isso a gente colocou no protocolo também, esse risco, né, da igreja perder o seu alvará de funcionamento, se não seguir o decreto e o protocolo do governo. Pastor, com respeito aí, algumas pessoas já me perguntaram isso aí. O horário, melhor dizendo, a duração do culto. Normalmente, não, pastor, vamos começar a escola sabatina 9 horas para até 11h30. Mas a gente está vendo aí, na questão da nota da missão, que a sugestão é 1 hora. E aí alguns estão dizendo, nessa 1 hora vai fazer tudo? Por favor, pastor. É isso mesmo, 1 hora vai fazer tudo. Lembra que no nosso protocolo está que nem é para fazer escola sabatina em classes. Porque se fizer escola sabatina em classe, vai juntar as pessoas. A escola sabatina tem que ser passada geral. E é uma recapitulação da lição rápida, mensagem musical, e no protocolo tem uma ordem de culto, modelo, para que se faça o culto em 1 hora. Quanto mais tempo as pessoas permanecerem em ambientes fechados juntos, pior é e mais risco é. Então, dá sim para fazer um culto em 1 hora, dá para recapitular a lição aí no tempo menor, e dá para fazer uma mensagem aí mais concisa, fazer uma adoração juntos. É um começo, né? A gente pede paciência aos irmãos, que é um começo. Nós estamos testando um novo momento da história da humanidade. Então, é um começo. Né? Lá, o Maciel já está um pouquinho mais avançado e vocês vão começar agora nesse começo. Pastor Nilton. Oi, Manuel, falou? Isso. É porque na liturgia aqui sugerida, né?
não tem a parte colocada pelas mãos aqui. Aí deveria ser mais ou menos, para a gente colocar em detalhe, quantos minutos a escola sabatina geral. Não tem aqui. Não, é verdade. Eu lembrei que a gente fez um modelo só com culto, né? Vocês podem inserir aí 25 minutos para estudar a lição, retirando algumas coisinhas, entendeu? Lembra que quando a gente faz online, às vezes faz um pouquinho menor, né? Porque está fazendo online, então pode fazer cada um na sua lição, passar em geral ali 25 minutos, sem fazer os apontamentos, né? Corta algumas coisinhas para ficar só a recapitulação, irmãos. Vamos recapitular aqui a lição e tal, que nós falamos. Então pode fazer isso aí e tentar encaixar dentro do período. Perguntando aqui, por exemplo, levando em consideração as igrejas maiores, a sugestão seguinte, quer dizer, eu pergunto ao senhor como sugestão. Vamos supor, vamos criar a situação que todos os irmãos querem participar do culto. Se houvesse, assim, a sugestão de vários cultos no dia de sábado, certo? E, primeira pergunta, e com respeito aos cultos de domingo e quarta-feira? Podem ter todos os cultos. Não tem problema. A grande questão é que tem que respeitar um distanciamento de 2 horas entre um culto e outro. O culto vai começar às 9 horas da manhã. Então, de 9 às 10. Aí, tira 2 horas. 2 horas, aí o próximo culto vai começar meio-dia, né? A gente está criando aqui, então, meio-dia. Meio-dia a 1 da manhã, a 1 da tarde. Aí, o ideal seria um culto de 8 às 9. Aí, 8 às 9, 10, 11. E aí pegaria um culto de 11 às 12. Se fosse fazer 2. Por quê? Porque entre um culto e outro tem que desinfetar a igreja. Tem que ter lá água com água sanitária, e limpar os bancos e passar no chão. Então, essa é a grande questão. Queria fazer isso no sábado, né? Pois é, exatamente. Não dá. No sábado não tem condição. Já que tem que limpar a igreja no sábado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pela experiência que a gente está tendo das outras igrejas. Por mais que muitos irmãos queiram ir para a igreja, queridos, a dura realidade é que a maioria dos irmãos não estão indo à igreja, mesmo com a igreja aberta. Porque estão com medo. A dura realidade, não, irmãos, é medo mesmo. É medo. E, pastor Aloysio, e assim, triste dizer, mas em alguns casos é apostasia mesmo também. Eu temo em dizer que nós vamos ter a maior apostasia da história da igreja nesse período. Infelizmente. Então, assim, quem quer ir para a igreja, geralmente é aquele irmão que a qualquer momento está buscando o culto no YouTube, alguma coisa porque está sentindo falta. E tem uns que não estão buscando isso. Não estão sentindo falta. E, infelizmente, não vão sentir. Então, assim, até a título de alerta, com certeza Deus vai usar também essa pandemia como tipo de peneiramento para o povo de Deus. É dureza, mas é uma nova realidade, certo? Como diz a história. A gente entrou no barco, e o barco o rumo dele é a Canaã celestial, certo? O barco vai enfrentar turbulência, vai querer entrar no barco? Vamos. Então, é desse jeito. Não é isso, pastor? É isso aí. Pastor, é isso aí. Esse dia eu estava falando com um pastor de outro estado, e ele estava saindo do culto de uma quarta-feira em uma igreja e estava dizendo para mim, né? Nós somos amigos, ele disse, pastor Nilton, Nilton, rapaz, me chama de Nilton, rapaz, eu fico triste porque em algumas igrejas eu vou lá e nem a capacidade, nem os 30% tem. Na verdade, não chega nem aos 20% do que, nem a 20% daquilo que poderia, porque as pessoas não estão indo para a igreja. Então, eu acho que esse também é um momento também de nós orarmos muito uns pelos outros, para que as pessoas permaneçam firmes na fé, mesmo em meio a essa circunstância. Pastor Nilton. Diga, irmão Amaro,
Só pela voz, né? Não precisa nem aparecer na tela. A voz é inconfundível. Com certeza. Eu queria saber a questão dos idosos, né? A questão dos idosos, se pode ir, se não pode ir, porque a igreja do Barro Preto é mais velha do que todo canto do mundo, né? Mais velho em termos de idade, viu? Só para deixar entender. Vejam só. As pessoas idosas e com comorbidade, ou seja, aquelas que têm alguma doença, né? Elas devem ter um cuidado redobrado. Se elas forem, por exemplo, no caso aí, nós temos uma igreja predominantemente idosa, então vamos supor, vamos abrir para as pessoas irem, mas aí é que deve-se ter o cuidado delas não terem contato com ninguém na igreja. Nada de apertar a mão, nada de abraçar. Pô, irmão, boa noite, feliz sábado, tudo bem? Entra lá, irmãozinho, e senta, fica quietinho no seu canto, fica distante das pessoas, fica só com teus familiares, nada de abraçar as crianças, de pegar. Vamos liberar os irmãos para ir? Vamos, porque a igreja é predominantemente idosa, se não liberar não vai ter ninguém na igreja. Mas aí o cuidado é redobrado. Tá bom, irmão Amaro? Então assim, vamos liberar os irmãos de idade para ir nessas circunstâncias, mas que eles tenham também a consciência de que não pode sair abraçando o pessoal, nem abraçando criança, manter sempre o distanciamento. Uma coisa interessante que eu quero também falar, pastor, é a questão de, essa semana é melhor não ter culto ainda, né? Eu gostaria, assim, de saber se não tem algum problema para ser na outra semana em diante, né? O decreto libera, mas quem toma a decisão é a liderança da igreja. Quando vocês acharem que estão prontos. Não, agora nós estamos prontos. Nós estamos maduros para isso. Vamos fazer. Eu acredito que é melhor amadurecer um pouco, né? A gente amadurecer mais assim as pessoas, porque de qualquer maneira ficou todo mundo distante, né? Preocupado com esse negócio aí. Então, amadurecer essa semana agora que vem, para passar a semana todinha, tendo contato. Se preparando. Se preparando e preparando também as pessoas como deve ser, né? Para ninguém sem máscara, essas coisas todas, para o cara não chegar de qualquer jeito e achar que tem que entrar porque é de qualquer jeito, né? Então, eu acredito que, no meu ponto de vista, é melhor preparar essa semana que vem agora, as pessoas todinhas, né, direitinho, visitar alguns membros, né, alguma coisa, para deixar tudo organizadozinho, né? Perfeito, irmão Amaro. Não é época de pressa. Porque o adorador ele não precisa de um templo, o adorador precisa de um Deus. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós já temos nosso Deus. O templo, quando se tem o templo, adora. Quando se não pode ter o templo, adora também. Então, não é o templo que vai fazer o adorador, né? Não é o templo que vai fazer o adorador. O camarada, por causa do negócio desse, o cara se apostar, até porque ele também já não era, né? Ele também não tinha comunhão nenhuma, nem com Deus, nem com a igreja, né? Essa que é a realidade. Exatamente. Né? É isso mesmo. A gente sabe que é assim. Pronto. Pois era a minha dúvida, só era essa, viu? Obrigado. Nada, querido. Um abraço aí para vocês. Pastor, explica aí a questão, mais uma vez, né? Presta bem atenção, gente. O senhor já falou, pequenos grupos, reunião do PG, clube de desbravador, clube de aventureiros. Dá uma geral aí, pastor, sobre isso aí. Por enquanto, não estamos fazendo. Nós estamos liberando algumas unidades a fazer. Porque ao ar livre, mantém-se o distanciamento social, porque é menos de 10 pessoas, né? Até 10 pessoas pode fazer reuniões ao ar livre ali. Então, reunião do Clube dos Desbravadores, não. Mas você pode reunir a sua unidade ali em ar livre, um distante do outro? Pode sim. Então, a reunião do clube inteiro não, mas o capitão, o conselheiro da unidade pode reunir a unidade e fazer reuniões aí com distanciamento social. Aventureiro é a mesma coisa, né? Aventureiro é a mesma coisa. Lembrando que a aventureira é um pouquinho mais complicado, porque para ficar fazendo reunião ao ar livre com criança é um pouquinho mais complicado, né? E a questão do PG? PG, por enquanto, não está liberado. Lembrando, pastor, que eu estou falando isso para todos aqui, porque tem alguns PGs que estão funcionando, certo? Irmãos, é risco. Pastor, só lembrando aqui. E, por favor, rapidinho, Luiz, eu vou dizer um caso claro aqui que todo mundo viu aí. Vocês viram o caso do jornalista da Sport TV que morreu, né? Como foi que ele pegou Covid? Um amigo que veio de longe foi visitá-lo e foi lá, visitou, teve contato, tal, foi embora. E depois que foi embora, teve contato,
teve sintoma de Covid, foi ver, estava com Covid, quando ele foi ver, estava com Covid também, infelizmente a pessoa morreu por causa de um amigo que foi visitá-lo. Então, às vezes a gente pensa assim, não, mas é só uma visita, é só um PG, nós vamos adorar a Deus. Então, esse é um momento de cautela e cuidado, e não de ser muito afoito para não trazer problema para os outros. Estou falando isso, pastor, porque eu estou falando para todos, irmãos, e ao mesmo tempo não estou falando para ninguém. Então, por favor, não tenta aí justificar quem é, quem não é o caso aqui. A gente está dando uma geral aqui. Eu quero agradecer desde já ao pastor Newton, mais uma vez, pastor, por estar nos ajudando sempre nas reuniões, está dando esse apoio. Mas eu quero dizer para vocês que tem PG que está se reunindo presencialmente e todo mundo sem máscara, todo mundo abraçado, daquela situação. Gente, quer fazer suas coisas erradas? Faça. Eu não estou dizendo para fazer, mas já que não tem jeito de fazer, faça, mas não contamine, não atrapalhe os outros, não. Está entendendo? Vamos respeitar as pessoas. Vamos respeitar quem quer andar no caminho. Ok? Perfeito. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa? Alguma... pastor, mais alguma coisa aí? Reforçando aí. Ao mais, irmão, é só que tenham cuidado, como o pastor Luiz está falando, né? Pense nos outros e que Deus possa abençoar vocês aí nessa retomada com cautela, como o irmão Amaro falou, né? Se preparando, sem pressa. Esse é importante para a gente, como líderes da igreja, agirmos. Pastor, sobre as doações, os dízimos e as ofertas, o manuseio requer cuidados maiores, uso de luva, alguma coisa? Dinheiro, todo cuidado é pouco sempre, né? Dinheiro, se os diáconos e as diaconisas puderem usar luva, ou se as pessoas puderem ir até fazer tipo gasofilácio, né? Ir até lá e colocar, para que não saia alguém pegando de salvo em salvo. Então, todo mundo lá e coloca o seu dinheirinho na salva, é bem melhor fazer assim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Independente de qualquer coisa, as lives vão continuar, viu? E é o melhor. Principalmente na questão da escola sabatina. Mesmo que seja liberado 100%, mas nós vamos continuar fazendo a questão da lição, reduzir o tempo no cotidiano, dia a dia, certo? Ok. Pastor, o Ministério Jovem de São Miguel dos Campos tem uma pergunta. Não sei se é o Juninho que está aí à frente, pergunta aí. Pode perguntar. Desculpa, foi sem querer. Quem levantou a mão foi a Késia. São Miguel dos Campos foi sem querer. Késia, tem alguma coisa? Pode perguntar. Késia? Foi sem querer também. Angeline, pergunta aí, Angeline. Angeline? Paz e graça, eu acabei perdendo a hora, perdão. Ok, fique à vontade, pode perguntar o que você quer. Eu tenho uma sugestão sobre o dízimo. Por exemplo, desde quando começou, a gente faz pelo aplicativo. Sempre dá certo, graças a Deus sempre deu certo, todos os meses. E quando a gente pega dinheiro em casa, ou pelo troco, né, quando a gente não passa o cartão, por exemplo, a gente pede, eu não saio de casa, na verdade, porque eu só estou sozinha com meus filhos. Aí, como eu não saio de casa, quando não dá para passar cartão, eu tenho dinheiro disponível. Mas aí, o que eu faço? Assim que chega, eu já passo álcool em tudo, álcool 70 em tudo, e põe para secar rapidinho, não estraga o dinheiro. Então, já deixa já todo limpo. Seria ideal que os irmãos fizessem o mesmo. Antes de doar o dízimo, isso lá higienizasse o dinheiro, borrifasse álcool 70. Aí já era a menos, né? A pessoa tiver menos perigo de contagiar, porque dinheiro a gente sabe que é muito sujo mesmo, né? Muito cheio de bactéria. Eu achei que seria uma boa sugestão, né? Não sei os demais. O que acham? Era isso.
Não, tudo bem, vocês podem higienizar, fazer o que achar necessário, mas assim, o ideal é que poucas pessoas peguem, né? Seja colocado lá na hora que os diaconistas forem fazer a contagem, botam uma luvinha ali para fazer a contagem, tá todo mundo de máscara, já é suficiente. Certo. Boa noite. Excelente. Com relação a essa questão do dízimo, não só com o dízimo, mas também eu estava observando com relação às outras programações, né? A quantidade mínima de pessoas que participarem da programação... Está me ouvindo? Isso. A quantidade menor de pessoas que puderem participar da reunião será melhor, né? Não só para o recolhimento ou o membro levar o dízimo, mas também com relação à programação. Ter aquela quantidade mínima de membros que irá participar. Se antes nós tínhamos a escola sabatina com 4 pessoas, 3 pessoas, reduzir para 1 ou para 2. E se o culto divino também, quantas menos pessoas participarem, eu acredito que será melhor por conta do contato do microfone, que é outra cautela também que nós devemos ter com relação ao uso dos microfones, principalmente as pessoas que estiverem utilizando o microfone estarem com luvas, né, utilizando luvas. E com relação aos dízimos, o diácono, juntamente com o tesoureiro, um borrifador na mão, luvas, eu acredito que vai estar tendo todos os cuidados necessários nesse momento. Lembrando que dentro do nosso protocolo tem a questão dos microfones, né? Higienizados, de uso individual, então a gente fala lá no protocolo sobre essa questão dos microfones também, e de qualquer outro material individual que for ser usado, até Bíblia, inclusive, a gente fala lá também. José Newton. O pastor Newton já falou, mas eu gostaria só que ele reforçasse a questão do termômetro, pastor Newton. É obrigatório ou é facultativo para a igreja ter? Não é obrigatório, se a igreja estiver bem. Se não, tranquilo também. Não é obrigatório. É ideal que esteja, mas se não tiver, não tem problema nenhum. O termômetro digital de aproximação. Obrigado. É porque quem está com febre, né? Não vai nem para a igreja, né? Não deveria ir para a igreja, né? Pastor Newton, eu tenho uma pergunta para fazer. Felipe. Creio que ainda esteja meio cedo para essa pergunta, mas pouco mais de um mês assim. O senhor, em relação ao Dia Mundial dos Levadores, vai haver algum tipo de recomendação ou daqui para lá vai estar mais ou menos liberado, ou em relação a programações de investidura vai ficar só mais para frente ainda? Por enquanto a gente não vai se pronunciar, porque pode estar liberado um pouquinho mais, nós estamos vendo como vai ser a programação e vai passar para vocês como vai ser essa programação. Okay. Então, esperar um pouquinho mais, mas aí, com certeza, em meados de agosto, a gente já vai ter uma posição oficial sobre a questão do dia, da semana de lenço e tudo. Ok. Mais alguém? Mais alguém tem alguma pergunta? E aí a gente já pode caminhar para o encerramento. Tudo certo, irmãos? Sem dificuldade? Então, então vocês já entenderam, né? O decreto libera a gente abrir as igrejas, mas cada igreja tem autonomia para decidir quando, tá certo? Não sou eu nem a missão que vai obrigá-los a fazer. Inclusive, agora, tenham um pouco mais de paciência comigo, porque, infelizmente, eu estou num grupo de risco e existe uma exigência por conta da divisão sul-americana, não é isso, pastor? É isso mesmo, todos os pastores que são risco, que representam o risco à saúde deles, eles têm a restrição da igreja
por conta dessa questão. O pastor Luiz está dentro desse grupo aí. O pastor, uma coisa bem interessante que o pastor Short frisou aí, é muito interessante isso aí, porque para depois alguns membros não estão querendo forçar, né? A gente temos que ter um entendimento que foi liberado pelo governo, né? Mas a gente temos que ter cautela. Não é porque, o governo liberou e vai de qualquer maneira, né? Isso aí foi muito bem colocado, essa questão do pastor Short, porque a gente tem que ter cautela e ver realmente o horário certo, não a questão de querer fazer as coisas assim, porque começou e já vamos jogar todo mundo dentro da igreja e está tudo certo. Não é assim, correto? É ter cautela. Eu acredito que a cautela é uma coisa que vai dar assim, mais sabedoria, né? Para a pessoa saber que a igreja está em funcionamento e a gente temos que ter cuidado. E as pessoas vão ver que quem tem cuidado, não somente em nós próprios, mas nos membros da igreja, né? Nos outros irmãos, né? José Nilton. Pastor, é sobre a questão do totem e o borrifador. Pode ficar alguém na recepção com o borrifador ou é obrigatório o totem e não usar o borrifador? Pode ficar alguém com o borrifador, não tem problema. E se a igreja tiver o totem, usa o totem. Se a igreja não tiver, fica alguém na recepção com o borrifador ali, fazendo o trabalho de asepsia das mãos dos irmãos, né? Então, se não tiver o totem, algumas igrejas financeiramente não der para adquirir o totem, não tem problema ficar assim, entendeu? O pastor Milton. Pode falar. Certo. A igreja, as igrejas, ela vai ter alguma fiscalização estadual, municipal? Sim, essa fiscalização o governo, cada município está fazendo, então por isso que deve ter todo o cuidado para que a igreja não perca, a gente botou isso no decreto, que a igreja não perca o seu funcionamento, né? Não perca o seu alvará de funcionamento. Sobre a idade de 60 anos, ou não vai poder, devido a essa... Como? Os idosos acima de 60 anos, realmente, a gente vai poder deixar eles assistir o culto, entrar na igreja? A gente respondeu há pouquinho essa pergunta aí, né, que até o irmão Amaro fez também, que se a igreja for predominantemente idosa, vê com a igreja essa questão deles irem para o culto, mas ter todo o cuidado deles não terem contato com ninguém, se a igreja for predominantemente idosa. Mas se forem poucos idosos, é bom insistir que eles fiquem em casa nesse período, por enquanto. Isso, Aline de novo. Júnior perguntou sobre a fiscalização, né? Se vai haver uma fiscalização em relação ao município para com as igrejas. Meu esposo estava lendo o decreto aqui do município e ele disse que foi autorizado meia hora de culto para as igrejas. E a missão... No município de vocês? Isso, eu não sei se é verídico, né? Ele leu e disse que só disponibilizaram meia hora de culto. E a missão disponibilizou 1 hora. Eu vou averiguar isso se é realmente verdade, mas caso seja, a gente tem que seguir... Lembrando que o nosso decreto, ele não está sobre os decretos locais. Isso. Então, sempre respeitando os decretos locais. Pronto, tá ok. Espero que não seja, né, gente? Mas obrigada. Finalmente, o telefone teu, Aline. Só um detalhe, gente. A Angelina está perguntando sobre as crianças, sobre os outros locais. O pastor Nilton já falou, né? As crianças, a não ser que elas têm que ficar junto com os pais. Elas não vão poder ficar solta, indo para onde quer. Então, a questão da máscara também, o pastor já colocou isso aí, ok?
viu? Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, é só um parêntese aqui para continuar a reunião. Alguns já estão entrando aqui para a reunião que a gente faz toda quinta, que minha esposa faz toda quinta-feira. Não vai haver hoje essa reunião por conta de uma outra situação aí. Ela vai ter uma live pela missão aí da AFAN, né? Aline, é outra dúvida ou ainda... Não, minha mãozinha ficou mesmo. Tá bom, mas tá certo. Era só essa mesmo, pastor. Obrigada. Tá bom. Irmãos, só uma parte para vocês. Mais do que ninguém, eu gosto de abraçar, eu gosto de apertar a mão. Eu sou muito dado à questão da interação. Então, por favor, quando a gente se vê, eu vou estar com uma imensa vontade de abraçar vocês. Então, alguns vêm me abraçar, eu não vou recusar abraço, está entendendo? Então, tem a misericórdia, está entendendo? Então, vamos, nesse momento, fazer isso. Então, eu estou dando o meu exemplo para dizer outras pessoas, certo? Irmão, quanto tempo eu não vejo o senhor e dar um abraço? Bom, vamos aguardar um pouquinho, irmãos, certo? Nesse ponto. Tá bom? Então, eu sei que tem que ter muita paciência. Já tiveram alguns que eu já ia apertar a mão, aí alguns aí vieram já com o cotovelo. Pastor, aí vamos lá, gente, vamos lá. Realmente. Tá entendendo? É uma situação até meio chata, mas é engraçada ao mesmo tempo. Porque a gente tem vontade de fazer, mas não pode. Tá ok? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? E aí, então, nós vamos... Mais alguma coisa, pastor Newton? Mais alguma recomendação? Não, pastor, tudo tranquilo, viu? Por mim, tudo certinho. Tá certo. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, muito obrigado aqui pelas 27 pessoas que estão presentes. Tem alguns grupos que não estão presentes, eu quero crer que não conseguiram conexão, mas eu quero falar o seguinte, a situação é essa, pastor Aloysio vai ser chato com algumas questões, se a gente souber de alguma coisa, a gente vai falar, mesmo porque, queridos, alguém perguntou aqui com respeito à fiscalização, ao pastor Newton. Mesmo que não tenha fiscalização, tenham certeza que a igreja tem vizinhos, tem pessoas que não gostam da igreja. A igreja nunca fez nada a eles, mas eles não gostam dentro da igreja. E esses vão se encarregar de, se houver alguma situação complicada, eles vão denunciar. Então, a gente não vai fazer ou vai fazer porque vamos ser denunciados, mas nós vamos deixar de fazer ou fazer porque é o certo. E o cristão ele tem que dar o exemplo em todas as situações, ok? Então, entendam isso aí, ok? Vamos encerrar, não havendo mais dúvida, vamos encerrar com a oração, como começamos. Obrigado mais uma vez a vocês pela presença de vocês. Pastor Newton, pode orar com a gente, por favor? Vamos orar. Paizinho querido, Deus de amor, te agradecemos por este momento de retomada, que possamos ter todo o cuidado, que cada líder da igreja possa agir de maneira prudente, abençoe esses momentos de reabertura e que a igreja possa ser uma bênção para a comunidade, continuar sendo, te suplicamos em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos, tá bom? Vou ter que sair aqui, valeu. Valeu, gente. Eu vou ter que também desligar, porque agora o computador vai para a esposa, ela